Paz do Senhor Jesus. Amém. Todos bem? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus queridos, obrigado. Estão cada dia melhor. Meu irmão. Cada dia é melhor esses meninos e meninas, não é? Glória a Deus. Saudade de vocês, viu, irmão? Quando a gente não vem na igreja assim, a gente fica meio com falta, sabe? Acho que é abstinência. Crise de abstinência, né? Domingo eu não estava aqui, mas estava fazendo a obra de Deus, viu, irmão? Estava bem, num lugarzinho bem longe, chamado Araçoiaba da Serra. Para lá de Sorocaba um pouquinho. Estava vendo um amigo de 40 anos. Que coisa boa, né, irmãos? Quando a gente se reúne para falar do amor de Deus. E aquele amigo ali, ele me provocou grandiosamente no dia. Ele é músico, né? E lá na juventude dele, ele é um pouco mais velho que eu, acho que uns 3 anos a mais que eu. E na juventude dele, ele compunha, fazia vários louvores, ele inclusive gravou até um CD, né? E ele compôs um dos louvores, e um desses louvores alcançou esse que vos fala. Era o longínquo ano de 1900. Lá em 85, quando eu aceitei a Jesus, eu entrei na igreja por muita insistência da minha mãe, mas muita insistência. Pensa numa mulher que insistiu. Meu Deus! E na insistência dela, eu nunca te pedi nada, meu filho. Aquela conversa de mãe, né? Eu nunca te pedi nada, você não pode me negar isso, pelo amor de Deus. Não, meu filho, você vai. Aí eu fui na igreja. E naquele dia os jovens cantavam aqui, era aquela época que cantava como se fosse um coral. E eles cantaram um louvor. E ele colocou esse louvor lá, irmão. E esse cara desabou a chorar. Que coisa, irmãos. Olha, 40 anos aí atrás, irmãos, você relembrando da sua conversão. Que coisa extraordinária. E a visitação ali, aquela coisa gostosa, aquecendo o meu coração, da minha esposa, do coração também da esposa dele, e nós 4 ali, tudo chorando, na hora do almoço. Que coisa boa, quando a gente se reúne para falar de quem? Dele, de Jesus. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Exatamente como vocês cantaram. Ao Cordeiro seja honra, glória e louvor. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Não estava previsto para que eu ministrasse hoje aos meus olhos, mas estava aos olhos do Senhor, não é? E é que Ele quem nos manda, Ele quem nos coordena. Então eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus a vocês. Mateus capítulo 26 é o tema onde nós vamos caminhar um pouco para falar sobre algumas coisas acerca da restauração de Pedro. Tá bom? Mateus capítulo 26, versículo 31 até o 35. Amém? Vocês acharam aí? Então vamos caminhar aqui. Então lá, Mateus capítulo 26, versículo 31 até o 35. Diz assim: Então Jesus lhe disse... Está procurando quem? Tá bom. Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Respondeu Pedro: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei.
Jesus respondeu e disse: asseguro-lhe que esta noite ainda, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Foram naquilo que Pedro estava declarando. Ok? Pedro falou algo contundente e eles foram no vácuo, atrás. Exatamente como Pedro estava declarando, eles também declararam: nós não vamos te negar, Senhor. Olhando um pouco mais, esse mesmo texto, na Bíblia Amplificada, nos abre um pouquinho mais de entendimento, dizendo que Jesus, dizendo aos seus discípulos que todos eles iam se afastar da sua presença naquela noite especificamente, desiludidos sobre o que ele era, o que ele representava, confusos e até mesmo envergonhados por estarem seguindo Jesus. A versão amplificada retrata assim. Então, abre-se um leque para a gente aqui pensar um pouco, meus irmãos. E é uma pergunta que eu faço a você. E você não pode responder, ainda que a resposta seja a mesma do seu irmão, do seu lado, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai. Mas você não pode responder porque ele respondeu daquele jeito. Você precisa ter um entendimento do que ele representa para você. E a pergunta que eu faço na noite de hoje é: o que Jesus representa para você? Quem é Jesus na sua concepção? O que Jesus representa para você? Quem é Ele? Não para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para a sua esposa, mas para você. Uma coisa, esses dias eu fiquei impressionado com a declaração daquela mulher, a mulher sofrendo de Alzheimer. Não sei se vocês viram esse Reels. A filha perguntava para ela: mãe, você comeu o quê? E ela não sabia o que ela tinha comido, tinha acabado de comer. Ela dizia: comida. Mais ou menos assim o Reels falava. Mãe, quem é fulano? Ela não sabia quem era fulano. O marido dela não sabia. Perguntava sobre os filhos: quem é ciclano? Ela vendo a pessoa do lado dela, ela não sabia quem era ela. Ah, não sei quem é. Só dizia: não sei quem é. Não sei, não me lembro. E em dado momento, a filha pergunta: quem é Jesus? E ela responde: é o meu Salvador. E ele veio me buscar, sofrendo de Alzheimer, irmãos. E eu vi aquela pregadora, inclusive acho que ela estava pregando por essa região ontem, tem uma pessoa me falou, ela estava falando que, e eu também acho interessantíssimo a posição que ela colocou, aquela pregadora chamada Camila Barros, isso. Ela falou: onde essa mulher colocou Jesus no coração dela, que nem mesmo o Alzheimer tira. Onde Jesus está no coração dessa mulher, que nem o Alzheimer, que é uma doença impetuosa. Irmão, só uma pessoa que teve ou tem uma pessoa com Alzheimer na sua casa sabe como é duro. O meu pai, ele não foi acometido especificamente de Alzheimer, mas estava dando
prenúncios de Alzheimer. Ele lembrava de coisa, irmão, de lá de trás, de 1900 e teia de aranha, bem longe mesmo. Mas não conseguia lembrar de algo tão recente. A memória recente era destruída. Eu desconfiava, não tinha certeza, não tinha esse diagnóstico, porque também não sou médico, que ele estava começando a sofrer processos de Alzheimer. Mas o Senhor o recolheu antes. Então você note onde essa mulher colocou Jesus, né, no coração dela. E eu pergunto a você na noite de hoje, onde Jesus está no seu coração? O que ele representa para você? Quem é ele para você? Não é possível que você não saiba dissertar quem é Jesus para você. Vamos caminhar sobre dois personagens aqui, que faz parte desse contexto aqui, onde Jesus estava falando com os 12 especificamente. Naquela noite só tinha 11, porque um estava ausente, tentando negociar ali a cabeça de Jesus, entregando Jesus aos principais dos sacerdotes. E Jesus, irmãos, não era que aquele senhor, aquela pessoa cheia de pompa, que todos sabiam quem ele era. O povão sabia em si, mas se acredita que os principais não sabiam quem era Jesus? Pastor, como se afirma isso? Judas Iscariotes, quando foi até aquela pessoa falar de Jesus ali, quanto as pessoas poderiam dar por Jesus, pela cabeça de Jesus, e ele acertou com elas 30 moedas de prata, recebeu o prêmio da traição, e ele acertou da seguinte forma: olha, Jesus será a pessoa quem eu beijar, é ele. Então Jesus, ele era reconhecido por muitos que andavam com ele, mas não pelos principais dos sacerdotes. Jesus era uma pessoa dada ao povo, ao público, porém as pessoas não sabiam ao certo quem ele era. Então ele precisava ser identificado com um beijo. E o beijo era a senha, a chave para que Jesus fosse identificado. Então, quando Jesus estava ali no Getsêmani, que você conhece a história, orando um pouco mais à frente, os discípulos com um sono terrível, um pouco mais à retaguarda, chega aquele monte de homens ali armados para prender Jesus. Jesus se adianta e pergunta: a quem buscais? E eles falam: a Jesus de Nazaré. E ele diz: sou eu. E quando ele diz sou eu, os homens caem endemoniados. Pode conferir lá. Eles caem por terra. E ali, irmãos, Judas Iscariotes se adianta, beija Jesus, e os homens prendem ele, e você sabe a história. Mas o contexto que nós queremos falar aqui na noite de hoje é sobre esses dois personagens, tanto Judas Iscariotes quanto Pedro. Assim como Judas e Pedro, ambos estavam sofrendo terríveis ataques na mente. Tanto Pedro quanto Judas. Judas já estava em adiantado estado de perdição, eu posso dizer assim. Pedro não, mas Pedro estava numa situação muito, muito difícil, irmãos, porque o diabo estava tentando Pedro severamente. Abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 22, versículo 32. E vamos ver o que esse versículo nos mostra. O que diz esse versículo lá? Eu, porém, Jesus dizendo: eu, porém, roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que é isso? Jesus avisando a Simão Pedro, esse personagem que nós estamos aqui conversando sobre ele. Simão, Simão, versículo 31. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ou seja, o diabo estava
na mente de Pedro. E aí você sabe que toda e qualquer batalha, meus irmãos, não começa do jeito que as pessoas entendem que ela começa. Ah, ele me agrediu primeiro. Ah, ele me atirou primeiro. Não, a batalha que eu estou falando para você na noite de hoje, toda e qualquer ela começa na sua mente. E era justamente esse tipo de batalha que Pedro estava a sucumbir, se não fosse a interferência de Jesus. Mas eu roguei por ti, versículo 32 está dizendo aqui. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, mas você, quando se converteres, fortaleça os teus irmãos, porque a bem da verdade você anda comigo, mas você não se converteu ainda. Por isso, irmãos, nessa longa, vamos dizer, nessa longa estrada, vou correndo e não posso parar, né? Nessa longa jornada de ministério, eu já vi várias situações, meus irmãos, de pessoas estando na igreja, mas não são convertidos. Eles estão no meio, eles são do meio, mas não são convertidos. Eles não conhecem de fato Jesus. Eles nem sabem por que estão aqui, a bem da verdade. Pastor, sério? Sério, irmãos. É comum, muito comum isso, mais comum do que eu e você pensa. Muito mais comum do que nós pensamos. Pessoas que estão aqui, são daqui, pode até ter uma carteirinha, pode até estar diante de um departamento, fazendo tantas coisas, mas infelizmente, Jesus não significa muito para elas. Pasme, meu irmão. Vocês fazem uma cara de ué para mim, vocês precisavam ver. É verdade. E era isso que Jesus estava dizendo aqui, meus irmãos. Mas algo que é dele, do pastor, sumo pastor Jesus, ele sabe como trazer de volta aquele que esqueceu. Ele disse isso para Pedro: quando você se converter, Pedro, firma os seus irmãos. Eu tenho algo para você, Pedro, mas hoje você está embaixo de um ataque. Você está sendo sucumbido, mas eu roguei por você. Então o Senhor sabe trazer de volta aquele que lhe é precioso. A mesma oportunidade que foi dada, note, meus irmãos, se é algo que você não pode reclamar, mas o Senhor era preferido, Pedro era preferido de Jesus, Judas não. A mesma oportunidade dada a Pedro foi dada a Judas. A mesma. Só que um abraçou a oportunidade, o outro não. A Bíblia não está dizendo isso, mas eu, na minha imaginação, consigo entender dessa forma. Quanto eram as moedas mesmo, irmãos? 30 moedas, não é? E Jesus crucificado, ali, Judas Iscariotes viu que ele entregou uma pessoa inocente, infelizmente, aquilo estava matando de certa forma Judas, e ele jogando as moedas ali ao sumo sacerdote, ele foi tratado de fazer o quê? Se enforcar, não foi isso mesmo? Mas se Judas, a Bíblia não está dizendo isso, mas nós podemos pensar na grandiosa misericórdia de nosso Deus. Se Judas tivesse pego aquelas 30 moedas e não jogado aos sumos sacerdotes ali no templo, mas pego aquelas 30 moedas e aos pés da cruz e dissesse: Senhor, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, Senhor, eu entreguei o Senhor está aí por minha causa, Senhor, me perdoe. Você acha que Jesus não perdoaria Judas? Você acha que não, meus irmãos? Por certo, Judas estaria perdoado. Mas ele decidiu caminhar o caminho que Satanás estava lhe oferecendo. Que caminho é? Caminho de perdição. E, infelizmente, essa Satanás levou, ganhou. Essa batalha ele levou. E buscando uma melhor compreensão do que eu estou dizendo a vocês na noite de hoje, meus irmãos,
E falando sobre restauração, a restauração operada na vida de Pedro foi uma ação integral do Espírito Santo sobre a vida dele, operando nas 4 áreas principais que precisava de restauração naquele momento. Quais são elas? Consciência, coração, posição e caminho. O Senhor restaurou, através da ação do Espírito Santo, a consciência de Pedro, restaurou o coração de Pedro, restaurou a posição de Pedro e restaurou também o caminho de Pedro. Tanto é que esse mesmo Pedro, mais ou menos, uns 45, 50 dias à frente, ele se põe de pé no dia de Pentecoste e faz um discurso magnífico que está escrito lá para os anais da história, em Atos dos Apóstolos, dizendo: esses irmãos, às 9 horas do dia, não estão bêbados, mas eles estão falando aquilo que o profeta Joel falou, que nos últimos dias o Senhor encheria toda a carne. Então veja a restauração magnífica que 50 dias depois, o próprio Deus operou. Se isso não é um motivo de você glorificar a Deus, eu não sei o que é. Porque isso foi possível. Ação divina. Isso é possível? É. De que maneira? Só Deus sabe. E Ele sabe como trabalhar. Eu não sei, você não sabe, nós nem sabemos, mas Deus sabe. Então vamos lá, a restauração da consciência de Pedro. Consciência, irmãos, é algo muito interessante. Um pastor muito antigo, o meu primeiro pastor, ele dizia que a consciência é a voz secreta da alma. E eu ouvi ele dizer isso muitas e muitas vezes. Concordo que realmente é algo que as pessoas não sabem nem o que você. Se você tem, se você não a tem. É algo muito íntimo, é de foro íntimo, quando se fala de consciência. E não podemos, irmãos, de verdade, estimar o suficiente o valor de uma consciência sã. Quando uma pessoa, por exemplo, comete um desatino, sei lá, uma pessoa de bem comete um desatino, ela fica tão pressionada na sua consciência que ela não consegue dormir de noite. E aí você já viu aquela célebre frase: olha, eu não tenho nada, mas eu deito a minha cabeça no meu travesseiro e durmo plenamente. Por quê? Consciência limpa e tranquila, não tem preço. É isso mesmo, meus irmãos? Consciência limpa e tranquila não tem preço. E é muito bom, irmãos, quando você deita, dorme e ninguém lhe acusa. Nem diabo, nem demônio, nem capeta, nem capiroto, nem vizinho. Ninguém te acusa. Eu não sei como certas pessoas de verdade veem no Brasil na posição que ele está, porque o nosso país, olha, irmão, fala sério. Meu Deus do céu. É de fazer vergonha a corrupção. Os caras com aquela cara lisa, mas eles mentem que nem sente. Tem um especialista mentiroso. Especialista. Os políticos vão à TV mentindo que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro. Tudo mentira. Eu não sei como esses caras dormem, irmãos, de verdade. Eu não sei. Eu acho que a mãe de um cara desse, quando ele chegava com um apontador ou uma borracha em casa, ah, meu filho, que bom, mas uma borracha para sua coleção. Ah, meu filho, um apontadorzinho, vamos guardar aqui nos 153 que você já tem. Irmão, se eu aparecesse com uma borracha, um apontador que não era meu em casa, o psicólogo, irmãos, ia atuar bem. Meu pai só puxava assim, que rapidez, irmãos, e tome-lhe.
Meu pai era tão severo nisso que quando ele dava um corretivo num de nós, os outros já ficavam assim, ó, não nem olhava, porque se olhasse e risse, não tinha nada a ver com o negócio, mas já ia levar uns petelecos também. Só por essa simples razão. Era o corretivo. E eu estou aqui. Graças a Deus. Irmãos, eu vejo que é consciência. Quando Jesus nos ensina sobre o quesito consciência, ele fala em determinada feita para os seus discípulos, vamos embora daqui, porque o príncipe desse mundo se aproxima. E ele fala assim, ele nada, absolutamente nada tem em mim. Olha que consciência, irmãos. Será que alguns poderiam dizer isso? Alguns ministros poderiam dizer isso? Alguns cristãos poderiam dizer isso? O príncipe desse mundo se aproxima e ele não tem nada em mim. Ele não é meu sócio, eu não faço negócio com ele, ele não está aqui, eu não tenho nada a ver com esse cara. Ou você é daqueles crentes que começa a ver a coisa ficar feia e fala, o diabo está furioso. E daí que ele está furioso? Fique mais ainda, rapaz. Eu não estou nem aí se você está furioso ou não. Fique, morda o seu calcanhar aí, eu não estou nem aí com você. Você não tem que ter medo do diabo, meu irmão. De nenhuma acusação ou sugestão dele. Eu me lembro, irmãos, quando eu era casado de novo, devemos ter 1 ou 2 anos de crente. Nós estávamos numa praça fazendo um culto ao ar livre, a minha igreja gostava de culto ao ar livre, e nós estávamos ali, e eu junto com os irmãos jovens fazendo aquele culto, o culto estava para começar, quando daqui a pouco chega um cara todo arranhado, e ali com o olho esbugalhado, olha, nos ajuda, o meu irmão está endemoniado, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Aí o pastor falou, Venilton, vem cá, fulano, vem cá, Aparecidinho, vem aqui. 3, né? Aí nós chegamos, pois não, pastor, olha, eu não posso ir lá, mas eu quero que vocês vá lá e expulsem esse demônio. Nós? Vá lá, expulsa esse demônio lá. E nós fomos, irmãos, investido ali, botei a Bíblia, e vamos ali, tinha um irmão Aparecido era um irmão que era um diácono, ele estava à frente e nós atrás dele. Quando a gente coloca o pé na casa, aí o capeta começa, eita, lá vem vocês com essa bolacha preta, a gente chegou aqui, e sai em nome de Jesus. E era, meu irmão, olha, para resumir a história, ficamos quase umas 2 horas expulsando o demônio. Aí em dado momento esse demônio falou, olha você aí, apontava para mim, você sai com a mulher do pastor. Eu falei, mentira, sai em nome de Jesus. E plá, caia no chão. Aí daqui a pouco ele, para desestimular os demais, ele falou assim, eu só vou sair se esse aqui mandar eu sair, vocês 2 não têm poder. Tem poder sim, blá, os 3, sai em nome de Jesus, buf, caía. E ali, irmãos, aquele negócio durou por volta de umas 2 horas. Mas se eu tivesse alguma questão ali, é verdade. Quando ele diz, você sai com a mulher do pastor. E agora? E agora? A consciência estava deturpada. Mas quando você tem consciência tranquila, irmãos, nem homem, nem mulher, nem sistema, nem demônio, nem o próprio Satanás pode acusar você de nada, porque a sua consciência é tranquila. E nesse momento a consciência de Pedro não estava desse jeito. A consciência, a voz secreta da alma, estava se manifestando em alto e bom som, em claro e bom som para ele. Então a restauração da consciência era necessária, porque eles estavam sofrendo acusações do diabo, ele estava dando ouvido como um encantamento. E quando eu e você começa a dar ouvido a Satanás, esse ouvido ele precisa ser restaurado. Oi, escuta, olha para mim, olha para frente, não olha, não tira os olhos de mim. Isso é restauração, irmãos. Você
passa a dar ouvido à palavra e não às sugestões do diabo. Você passa a dar ouvido ao Senhor e não o que o diabo diz. Assim como lá no Éden, quando Satanás dialoga com Eva. Mas não foi assim que Deus disse? Ele disse, assim mesmo, que a gente não podia tocar, a gente não podia cheirar, a gente não podia abraçar e a gente também não podia comer dessa árvore. Não, Deus só disse para ele não comer, só foi isso. Não falou de abraçar, de tocar, de cheirar, não falou nada. Só para não comer. Então a pessoa começa a dar ouvido, e toda vez que eu e você passa a dar ouvido ao diabo, passa a dar ouvido às sugestões do inferno, passa a dar ouvido àquilo que ele diz para você, olha, não é bem assim, hein? Olha, veja bem, Deus te prometeu, mas a crise está aí. Não é bem assim, o seu currículo está desatualizado, você não vai arrumar emprego com facilidade, não é bem assim não. Ou seja, ele faz de tudo para colocar um ponto chamado interrogação na sua cabeça, para que você duvide de Deus. E recentemente nós ouvimos uma palavra extraordinária aqui sobre isso, irmãos. Quando eu e você duvida, é um problema sério. Amém? Então a restauração, havia necessidade dela se operar, porque ele estava afetado, a restauração que ele precisava, porque a consciência estava, de certa forma, estragada. E foi exatamente isso que ocorreu com Pedro. Lá junto ao mar de Tiberíades, quando Jesus ressuscitou, e ele foi enfático quando ele fala com os discípulos, Pedro não estava, ele falou, eu vou para a Galileia, e diga a Pedro, diga a ele, que ele venha. Porque o Senhor Jesus fez questão de falar para Pedro, para que ele viesse. Porque Pedro era importante. E Pedro, de certa forma, era tão orgulhoso porque o Senhor não disse o nome dele, então eu não vou. Então Jesus falou, fala para Pedro, para que ele venha. E lá no mar de Tiberíades, meus irmãos, quando ele tem a experiência de encontrar com Jesus, ele vê, meus queridos, que de fato ele estava sendo perdoado. Ele foi perdoado. O que ele fez durante aquele momento de, vamos dizer assim, de dúvida. Porque se você for analisar as 3 negativas de Pedro, não tinha um porquê aquilo acontecer, irmãos. Teve uma das negativas de Pedro, quando ele nega Jesus, ele pragueja. Ele fala mal. Ele disse, eu não sou. Mais ou menos assim, do meio dessa ralé, desses malditos que foram presos hoje. Olha, irmãos. Uma das negativas de Pedro foi próximo à fogueira, quando ele sentou-se e estava se esquentando com os demais, e uma pessoa reconheceu ele. Olha, você não é daqueles que andam com o Nazareno? Não, pelo amor de Deus. Como que você nega Jesus próximo à fogueira? A fogueira significa o quê? O símbolo do Espírito Santo. Como que você nega Jesus dizendo que não é participante ali daquela trupe que caminha com ele próximo ao fogo? Como? Como isso é possível? E eu digo para você que é possível sim. Um monte de gente negando a Jesus, com Jesus muito próximo a eles. Com a ação inquestionável do Espírito Santo nas adjacências. E eles negam. Por quê? A forte pressão do inferno sobre a vida deles. Irmãos, de verdade, as questões psicológicas não é, nunca foi e nunca será brincadeira. Você lutar contra o que você vê é até fácil, mas você lutar contra o que você não vê, como por exemplo questões psicológicas, é complicado, meus irmãos. E às vezes são pessoas que estão sendo severamente bombardeadas na mente. Porque a mente, de verdade, como diz o livro de Joyce Meyer,
É um campo de batalha. Todos os dias você é atacado. Todos os momentos você é atacado, eu sou atacado. E se você já parou para pensar, irmãos, que quando acontece uma situação como essa, de alguém perder ali, vamos dizer, a estribeira e se render à tentação, o arrependimento vem, não vem? Vem ou não vem, meus irmãos? E você já parou para pensar que arrependimento nunca vem antes? Oh, que revelação, né? O arrependimento só vem depois que o estrago está feito. Depois que a coisa ficou feia, que a coisa degringolou. Então foi isso, irmãos. Parece até uma coisa ilógica, um sentimento de arrependimento ocorreria antes. Mas, se você for analisar, as orientações para Pedro foi dada antes. Muito antes daquilo acontecer. Mas Pedro, como um homem, vamos se dizer que sobressair entre os demais, quando Jesus faz essa afirmação, ele vem, eu, de maneira nenhuma, nunca que eu vou negar o Senhor. Esses pamonhas, talvez vá. Não tem muita estirpe esse sujeito aqui. Mas eu, Pedro, experientíssimo Pedro, que andou sobre as águas, quase afogou, na verdade. Mas eu... Irmão, tem muita hora que eu e você poderia, sabe, Sabe por quê? Porque o menos é mais. Se eu e você, quando orientado pelo Senhor, que se calasse, baixasse a cabeça, não tentasse se justificar em nada e falar, Senhor, me ajuda nesse momento, a coisa seria muito mais fácil. Mas a justificação quer ser operada aí. Não, senhor, eu sou um dos primeiros aqui junto com o pastor Felipe e Michela. Que nada. Eu não cheguei ontem, né? Faça-me o favor. Irmãos, é sério isso que eu estou falando. Então, parece uma coisa ilógica, o arrependimento vir antes. Mas de que maneira ele pode vir antes, pastor? Com as orientações da palavra. Porque a palavra diz, vai lá comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32. E você ouve esse texto aqui, lê esse texto aqui, acompanha esse texto aqui, pelo menos uma vez ao mês, nessa igreja. O que está dizendo aí? Quando nós... O que está dizendo mesmo, irmão? Deixa eu chegar lá. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios capítulo 11. É o texto da ceia, não é? Vocês já sabem. Versículo 32, não é? Está dizendo aqui, vamos um pouquinho antes lá. Está dizendo aqui, o versículo 28. Vamos lá, no 28 e depois vamos finalizar no 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, e come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você entendeu? Para que você não se arrependa depois, ouça o que a palavra te fala. É isso aqui que está dizendo. Então, se você analisar bem, o que Jesus estava falando tinha toda a razão. Olha, hoje vocês todos ficarão escandalizados acerca de mim. O pastor será ferido e todas as ovelhas serão dispersas. Todos vocês, sem exceção, ficarão escandalizados. Não, Senhor, não, de maneira nenhuma. Eu estou junto com o Senhor. Olha, que nem os meninos. Estamos juntos. Já viu? Estamos juntos.
Tá bom. Nada como um dia após o outro, não é isso, irmãos? Pode repetir comigo? Nada como um dia após o outro. E uma noite no meio desse dia. Sabia? Um dia, uma noite, um dia. Só revelação, né, irmãos? Fala sério. Então, irmãos, a consciência, a voz secreta da alma, tem a capacidade de discernir, de ter o bom senso. E, infelizmente, era isso que Pedro não estava tendo. Ele não poderia se tornar quem ele se tornaria 50 dias adiante, se isso aqui não fosse restaurado. O bom senso de Pedro, a consciência de Pedro, o entendimento de Pedro, o falar muito como Pedro falava, precisava ser ajustado. Amém, queridos? Então, as orientações do Espírito Santo era primordial para a restauração da consciência do Pedro. Após a restauração da consciência, vem a restauração do coração. Porque há uma importante situação na restauração do coração. Vamos lá. Não só a consciência, mas também o coração precisava dessa restauração. Embora a nossa consciência possa estar completamente limpa de certos atos, as raízes, note que eu estou dizendo a você agora, as raízes de onde os atos brotam, também precisa ser preservada. E onde eles brotam? Do coração. É o mesmo de que você tem água, uma água aqui, ó, água que eu bebo aqui, limpa, filtrada. Muito boa, por sinal. Mas ela foi filtrada ali. Mas e a fonte? Ela está contaminada? Não. Ela não pode estar. Porque se a fonte estiver contaminada, meus queridos, ela também precisa de restauração. Não adianta só a sua consciência limpa, o seu coração também precisa estar limpo. Quando o salmista Davi diz que Deus sonda o coração e os rins. Você já ouviu esse texto lá em Salmo? Que Deus sonda o coração e os rins. Alguém pode achar esse texto para mim aí? Ele está dizendo que ele sonda tanto a entrada quanto a saída. Por que os rins? Porque os rins é aquele órgão que filtra tudo. É nos rins, nas vísceras, e uma delas, os rins, que Jeremias 17:10? Vamos lá nesse texto aí, só para entender isso que eu estou falando para vocês. É Salmo, mas Jeremias deve estar falando também, né? Hã? Salmos 26:2. Vamos nesse texto aí de Salmos, tá bom? O que o salmista está dizendo? Ensina-me, Senhor, prova-me, sonda o meu coração e os pensamentos. Em outro, está dizendo meus coração e rim, é isso? Outra versão? Aí, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Esquadrinhar os rins, examinar os rins, irmãos, está falando da saída do seu organismo. Porque o rim, até mesmo uma pessoa que morre e não sabe se lá qual foi a causa da morte, o que eles vão preservar em um momento futuro para fazer uma autópsia e saber do que se aquela pessoa foi ou não envenenada, é os rins e o fígado. Porque para a substância ali. E o que eu estou querendo dizer para você, se o coração não for restaurado, irmãos, ali a gente não sabe o que está brotando dali. Pode ser que hoje não brote, mas amanhã brota de novo. Então um coração puro, ele é necessário. Não só hoje porque nós estamos numa conferência ou à beira dela. Não só hoje porque a palavra foi muito forte e contundente. Mas a todo o momento o seu coração tem que ser puro, limpo e fora, exatamente fora de toda e qualquer ação do inferno e das trevas. As trevas não podem ter o meu nem o seu coração.
Tem pessoas que acham que o diabo vai aparecer para ele com a cabeça, né, com 2 chifrão vermelho, um olhão vermelho, com a cara de bode, uma capa e fazer e você com aquele medo todo, ai meu Deus, que o diabo é assim, que o diabo é assado e não sei o que. Não, não é assim. Não é assim. Às vezes nós parafraseamos o inferno desse jeito. Às vezes o inferno, o diabo está do teu lado, investindo sobre você, contra você, e rindo de você com a face mais angelical do mundo. E você não percebe. Então o que Deus está nos dizendo na noite de hoje, que as raízes de todos os atos brotam da onde? De um coração que precisa ser preservado. Note, irmão, se depois dessa conversão genuína de Pedro, ele passou a falar besteira como ele falava. Pode seguir a vida de Pedro. O cara, rapaz, virou um líder. Um homem inquestionável. E foi exatamente o que o Espírito Santo operou no coração dele. A visão do Senhor está ali vendo a escuridão do coração humano, do meu coração, do seu coração, do nosso coração. E ele sabe onde tem trevas, irmãos. A visão do Senhor é poderosíssima. Não é à toa que está dizendo lá em Hebreus que a palavra do Senhor é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração humano. Não é fácil ser crente não, irmãos. Não é mesmo. Porque o Senhor é o que nos governa. E a palavra do Senhor é viva e eficaz, meus irmãos. E foi essa viva e eficaz palavra que penetrou no coração de Pedro. Quando Jesus perguntou para eles, diferentemente dos outros 10 discípulos, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor insiste um pouco mais no corte, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E o corte aprofunda-se mais. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe. Não adianta eu dizer que te amo, porque o Senhor conhece. Amados, que conversa foi aquela junto ao mar de Tiberíades? Amado, a palavra penetrando no coração de Pedro. A palavra fazendo uma diferença, mostrando para ele que o coração dele precisava estar livre de toda e qualquer falha, de todo e qualquer defeito, de todo e qualquer ímpeto que estava sempre aflorando, sem controle. E Deus, através de Jesus, estava devolvendo para Pedro um coração ensinável. E só aí que a posição foi restaurada. Depois da consciência, depois do coração, agora vem a posição. A posição que você não poderia ter saído dela nunca. Mas infelizmente, por dar ouvido ao inferno, a Satanás, ser vencido no momento de fraqueza, você acaba por perder uma posição que foi tão difícil de ser conquistada, irmãos. Outro dia eu ouvi uma frase, inclusive foi até o meu filho que me disse ela, que confiança é muito difícil de você conquistar. Não é fácil. Você adquirir uma posição, ser confiável naquilo que você faz e as pessoas terem uma confiança em você gigantesca. Mas para você perdê-la, é muito fácil. E uma vez perdida, eu posso te dizer que é impossível de ser reconquistado. Do jeito que estava, difícil.
Por quê? Porque foi perdida. E muitos de nós, irmãos, estamos às vezes brincando com a posição que o Senhor nos confiou. Mais ou menos que nem um garoto chamado Sansão. Ah, me revela qual o mistério da tua força. Não, é porque eu passo aquele creme, craque capilar no cabelo. É só isso. Aí, descobriu que não era aquilo. Ah, qual é o segredo da tua força, Sansão? Sansão, não, é porque eu deito do lado esquerdo. Se eu deitasse do lado direito, aí a força vai embora. E aquele célebre ditado, água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Sabe quantos anos o diabo esperou para dar o tombo nesse cara chamado Sansão? 2 anos? Não, 20 anos. Foram 20 anos, mas que derrubou. 20 anos. Se é algo, irmãos, que o inferno tem, é paciência. E vai tentando. E às vezes você não está percebendo e brincando. E brincando de novo. E brincando de ser crente. E torna a brincar. Ah, não, eu estou numa posição invejável agora. Olha só, eu já sou baterista na obra de Deus. Ai, Caio, como eu te amo, meu querido. Então, irmãos, o inferno tem tempo. E a posição do sujeito só sendo conquistada dia após dia. Puf, mais um pouquinho. Puf, mais um pouquinho. Mais ou menos como um gato ou como uma onça, um felino, dando aqueles passos, concentrado na presa. Ó, não parece, mas eu movi o pé. Ó, de novo. Quando vai ver, já deu um bote. Acabou o cara, brincou de ser crente. Era isso que o Senhor estava dizendo para Pedro. E sem esse entendimento, ele não podia acessar aquilo que estava por vir. Ser uma espécie de líder dos demais. E foi isso que ele se transformou. O irmão Pedro, com uma autoridade invejável, ao ponto de dizer, num dos cultos que ele participou, que Atos dos Apóstolos retrata, quando entra Safira. Irmão Pedro, olha, eu estou aqui para entregar minha oferta. Ah, é, irmã? Que coisa boa. Mas, por quanto você vendeu a herdade? Sabe, né? A inflação galopante e tal, não sei o quê. Falou o valor. Pô, tá vendo esses 4 moços aí? Sim, o que tem? Então, eles acabaram de levar seu marido. Mas por quê? Porque ele morreu. Puf. E ela também morreu. Imediatamente caiu no chão ali, irmãos. Você pensa que é qualquer um que faz isso, irmãos? Um homem, para falar dessa forma, ele tem que ter uma posição inquestionável na obra de Deus. Não estamos falando aqui de um comedor de arroz e feijão, não. Nós estamos falando aqui de um homem chamado Pedro, percussor da igreja do Senhor Jesus. Um homem irrepreensível, um homem de Deus, mas nem sempre foi assim, mas está sendo assim porque o Senhor passa a restaurar áreas na vida dele. Irmão, eu e você pode atingir tantos lugares que for necessário, depois que nós passarmos pelo crivo do Todo-Poderoso na nossa vida, depois dele passar, irmãos, os olhos aonde tem ali os defeitos e arrumar os defeitos, meus queridos. Então a posição de Pedro estava restaurada. O lugar onde o Senhor nos colocar, irmãos, depois da restauração, ninguém mais
nos tira dali. E sabe o lugar onde eu e você está sentado? Colossenses 3 está dizendo lá, assentado juntamente com Cristo em lugares celestiais. Então, se é em lugares celestiais, juntamente com o Senhor Jesus, ninguém nos tira de lá. Por que a gente vai ficar dando ouvido em quem está lá embaixo, chamando ou tentando chamar a nossa atenção? Por que vamos dar ouvido ao inferno que insistentemente tenta nos tirar da posição que o Senhor nos colocou, amados? Pense nisso. E finalizando, irmãos, a restauração do caminho. De fato, se quisermos seguir a Jesus definitivamente, se você tem essa intenção, você precisa escutar o que eu vou lhe dizer agora. Você precisa colocar os olhos nele, em Jesus. E em nenhum momento eu disse que você precisa colocar os olhos no pastor. Nenhum momento eu disse que você precisa colocar os olhos no pastor presidente. Em nenhum momento eu disse que você precisa colocar os olhos nos líderes de departamento, nas esposas dos pastores, em nenhum momento. Sabe por quê? Porque tanto eu, quanto ele, quanto as nossas esposas, todos nós que estamos aqui, estamos sujeitos a algum momento, talvez, demonstrar uma falha, que pode ser para você algo que vai se desestabilizar. Porque nós somos humanos, irmãos, sujeitos a falhas. Mas o Senhor Jesus Cristo, não. Então os olhos sempre nele, em Jesus, no que Jesus está lhe dizendo. É óbvio e claro, eu, na qualidade de ministro da palavra de Deus, tenho que lhe dar os exemplos com a minha vida, mas eu não sou o seu Salvador. O seu Salvador chama-se Jesus de Nazaré. É com ele que eu e você temos que tratar. As pessoas podem até nos decepcionar, irmãos, como elas nos decepcionam sempre. Mas não ao ponto de eu, ai meu Deus, ai o pastor, ai meu Deus, o pastor fez isso. Nós estamos vendo um mega escândalo de uma mega igreja. Toda hora aparece, pelo menos para mim, no meu feed, um Reels falando sobre esse assunto. Uns apoiando, outros falando, não, é mentira. Outros falando, olha, meu Deus, que coisa triste. Enfim, o escândalo está lá. Em letras garrafais. E o diabo ainda faz questão de colocar aquele marca-texto para ficar assim, ó. Escândalo, 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 escândalo. Mas você sabia que esses pastores não são os salvadores desses irmãos que estão escandalizados? Por mais que eles fizeram e deram um escândalo, eles são humanos. E nós temos que tratar, não é com eles. O dono da obra vai tratar tudo isso um dia. Nós temos que olhar Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, definitivamente, eu e você precisa manter os olhos fitos em Jesus e jamais perdê-lo de vista. Devemos observar atentamente as pegadas de Jesus, andarmos por elas. Se porventura em nosso caminhar nós passarmos a olhar passos de outras pessoas, ouviremos a voz do Senhor dizer para nós: segue-me, é a mim que você tem que ver, é a mim que você tem que olhar. E quando Jesus ensinava os seus discípulos sobre isso, irmãos, ele estava falando com muitíssima propriedade, lá em João capítulo 14, versículo 6. Estou até pegando aqui a bagagem de São João, não, é João. Que história de São João, que é João. Esqueci, esse mês de junho aqui não é brincadeira, né, irmãos? Quando Jesus diz lá em João 14,6, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, meus queridos? Então, é isso que eu preciso focar
olhar, manter os meus olhos fitos e responder essa pergunta a mim mesmo. Aquela que eu perguntei no início. O que ele representa para você? O que Jesus é para você? O que ele é para mim? O que ele é para nós? Eu posso responder por mim. Ele é o real sentido da minha vida. Ele é com quem eu tenho que tratar todos os dias. Ele é o meu Salvador, o meu Libertador e o meu Senhor. E ainda, irmãos, que o diabo, os demônios, Satanás, todos eles me ataquem querendo questionar o real motivo da minha fé. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque foi Ele quem venceu e me deu a vitória. Porque por Ele, irmãos, eu sou literalmente liberto. E eu tenho hoje a consciência do ar que eu respiro, tudo que tenho, tudo que sou e o que eu vier a ser, vem dele, do meu Senhor. Então, meus irmãos, a restauração do caminho, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu estou fazendo. A restauração da posição, eu sei para que fui chamado. Eu sei o que eu represento. Eu sei o que o Senhor me confiou a fazer. A restauração do meu coração. O meu coração é limpo e precisa estar sempre limpo. E a restauração da minha consciência. Não ouvir outra voz, a não ser a voz do meu Senhor. Como eu falei sobre alguns reels, tem um outro que eu gostaria de falar com você e já chamo o Ministério de Música. Aqueles irmãos que tocam, sabe? Aqueles tocadores, tangedores. Eles podem vir. Enquanto eu conto esse reels aqui para você. Está falando sobre pastores e ovelhas. Está fazendo um teste assim numa dimensão bem grande, uma espécie de pasto, onde tinha várias ovelhas distantes. Aí chegava uma pessoa fazendo o teste e chamando as ovelhas. Ei, 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 chamava as ovelhas. E as ovelhas nem davam bola. Continuava ali comendo o seu verde pasto. Aí uma outra tentava, chegava na cerca, subia na cerca e chamava. Ei, 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 ei. E as ovelhas, ó, nem te conheço. Eu sei dizer que foi 3 fazendo a tentativa de chamar as ovelhas para que ela viesse até a cerca. Nenhuma delas veio. Aí o pastor delas veio. Só deu 2 comandos. Pop, pop, pop. As ovelhas caminharam para a cerca. Por quê? Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Que voz você está ouvindo, meu irmão? Qual é a voz que vocês têm dado ouvido nesses tempos? É a voz do lobo, a voz do estranho, a voz do salteador? Ou é a voz do bom pastor? Ovelha, inclusive, é um animalzinho que não tem uma boa visão. Ela não tem uma boa visão, sabia disso? Mas tem uma excelente audição. Escuta muito bem. Por isso que eu te digo, o que você anda ouvindo? A quem você tem atribuído honras e glórias? Quem você tem escutado? Se Pedro estivesse escutado o que Jesus estava a ensinar, nada disso teria acontecido. Porque Jesus falou muito antes que o galo cante,
3 vezes, Pedro, você me negará. Não, Senhor, o Senhor está enganado. Não é possível. Será que Jesus não sabe o que Ele está falando, irmãos? Sabe qual é a nossa falha? É achar quando Deus nos chama a atenção, nos repreendendo, chamando para um direcionamento um pouco mais assertivo, a gente acha que é o pastor, é o irmão fulano, a irmã fulana, que não vai muito com a minha cara, mas raramente atribui essa orientação à palavra. Mas quem der ouvido à palavra, ao que o Espírito diz à igreja nesses dias, irmãos, o diabo, por certo, não ganhará você e nem nada seu, porque tudo está preservado. Você pode ficar em pé? Tudo está preservado, absolutamente tudo preservado.